Fala aí pessoal, Deus abençoe sua vida. Pessoal, hoje no vídeo eu quero falar e compartilhar com você a palavra de Deus. A palavra que traz esperança. Eu quero trazer à minha memória o que me traz esperança. O que o mundo precisa é de esperança. Fica aí até o final que vai te alimentar espiritualmente essa palavra, tá bom? Olha só, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Entra aí no grupo do Telegram, lá a gente compartilha tudo que é bom, tudo que traz vida, tudo que traz esperança. Então assim, é uma oportunidade de você estar com pessoas bem engajadas, pessoas positivas, pessoas que pensam positivo, tá bom? Olha só, a gente sabe como que o mundo tá, pessoal. A gente sabe que as coisas no mundo não está fácil. A gente vê guerras por todos os lados. A gente saiu de a gente está vivendo uma grande guerra entre a Ucrânia e a Rússia já há 4 anos, né? E você sabe que enquanto você está aí na sua casa, enquanto você está aí no seu dormindo bem, comendo bem, tem pessoas sofrendo no mundo. E a palavra do Senhor fala que isso é o começo das dores, tá? E agora 2026, nós estamos em 2026 e começou uma nova guerra entre o Irã, Israel e os Estados Unidos. Então é uma outra coisa que tem roubado a paz das pessoas. E nós aqui no Brasil, nós estamos acompanhando todas essas notícias, né? E no Brasil as coisas também não estão muito boas, né? Economicamente as coisas estão, o mundo é como a palavra do Senhor fala, virão tempos difíceis, né? Onde pessoas estão passando necessidade, passando fome, outras pessoas estão desempregadas, e isso tudo vai trazendo o desânimo para muitas pessoas. Pessoas vão ficando desesperançosas, né? Mas eu quero falar para você que para tudo tem uma resposta na palavra do Senhor, no livro de Jeremias, Lamentação, capítulo 3, versículo 21. Olha o que está escrito, olha que palavra interessante, né? Jeremias 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que acontece? É como eu falei, nós devemos pensar de forma positiva, porque as pessoas que pensam de forma positiva, sempre existe uma porta. Ela é uma pessoa insistente, é uma pessoa que luta, é uma pessoa que batalha, tá? Por quê? Porque é uma pessoa positiva. Independente de como o mundo está, ela continua acreditando que a vida dela vai dar certo. A vida dela vai dar certo. Então ela traz à memória aquilo que traz esperança. Quer dizer, uma pessoa que tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60, 70 anos, ela já passou muitas coisas na vida dela. Ela já passou muitas lutas, muitas dificuldades. Então, todas as vezes que surge uma dificuldade na vida dela, ela sempre traz a memória do que ela já passou na vida. E o que ela já passou traz esperança e dá força para ela suportar aquilo que ela está passando atualmente. Poxa, quantas são as pessoas que nesse momento que o mundo está vivendo, que o país está vivendo, tem pessoas que às vezes por não ter uma estrutura emocional, ela entrega o que Deus deu para ela. Vamos supor, uma pessoa que comprou o carro, né? Comprou o carro e as parcelas ali estão atrasadas, aí ela já vai lá e devolve o carro para o banco. Outras é a casa, outras são coisas que ela comprou.
Quer dizer, a pessoa fica com medo de sujar o nome e vai lá e devolve, tá? Mas isso não é de Deus. Por quê? Porque quando você adquire o bem, pessoal, aquele bem foi Deus que te deu. Foi Deus que deu condição para você comprar. E mesmo que atrasou, se você confiar em Deus, Deus vai abrir uma porta e você vai conseguir pagar aquele bem. Quer dizer, você não vai entregar por falta de confiar em Deus, você não vai entregar o seu carro para o banco, você não vai entregar a sua casa, o seu apartamento para o banco com medo de sujar teu nome, por medo de perder tudo e tal. Não, por quê? Porque você tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança. E o que te traz esperança? É Deus. A única coisa que nos traz esperança em um mundo tão sombrio só pode ser a presença de Deus. Porque Deus, a palavra do Senhor fala que Deus é luz. E ainda em meio das trevas é luz. Até as trevas para Deus é luz. O que eu quero trazer para você é que eu não sei a situação que você tem passado, a situação que você está vivendo, mas eu quero te falar que Deus, ele sabe de tudo. E Deus, sabendo de tudo, ele convive com a sua necessidade muitas das vezes. Deus não abandona aquele que está passando por lutas. Pelo contrário, quando a pessoa está passando por luta, é o momento que mais Deus se apega a ela. A palavra do Senhor fala que na angústia o Senhor se faz mais presente. Isso mostra que às vezes quantos amigos, quantas pessoas conhecidas que eu já conheci na vida, que servia a Deus, que buscava a Deus, tinha uma vida com Deus abençoada. Mas quando ela passou por lutas, por dificuldades, o que aconteceu? Ao invés dela se apegar a Deus, o que ela fez? Ela deixou as lutas vencer ela. Ela se afastou de Deus. E olha como que o nosso inimigo, ele trabalha, né? Ele sempre arruma formas, maneiras de falar para as pessoas o seguinte: você está passando tudo isso aí é porque Deus te abandonou, é porque Deus te deixou, é porque você fez isso, você fez aquilo. Quando na verdade, pessoal, nós não somos abençoados apenas pelas nossas obras. É por isso que o profeta, ele continua falando o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí ele fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E ele continua: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Olha só, poxa vida, a minha porção, quer dizer, aquilo que eu tenho é Deus, e eu vou esperar nele. E se eu esperar em Deus, eu sei que a minha vitória é certa. Se eu esperar em Deus, se eu deixar Deus guiar a minha vida, eu sei que a minha vida, pessoal, vai dar certo, vai ser uma vida abençoada, tá? Independente da situação, independente dos estudos, né? Até porque Deus, ele não chama pessoas capacitadas, mas ele capacita aquele que ele chama. Então, talvez você que tá me assistindo aí, você pode pensar assim: poxa vida, eu não tenho capacidade de vencer essa situação. Eu não tenho capacidade de alcançar os sonhos que eu tenho dentro de mim.
Eu não tenho capacidade de enfrentar esse desafio que está na minha frente para me alcançar esse objetivo, né? E talvez você pense dessa forma, mas se você esperar em Deus, confiar em Deus, orar a Deus, poxa pessoal, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Eu lembro que tem uma parábola muito boa que o homem, né, ele praticou delitos, né, e ele foi preso. E ele estava para ser sentenciado à morte no outro dia. Ele recebeu pena de morte, mas aí o prefeito da cidade era padre. O prefeito da cidade era padre também. Aí nesse dia o prefeito foi lá, se vestiu como padre e foi até a cadeia onde esse homem estava preso. E ali o padre tentou pregar para ele a palavra, tentou levar esperança para ele, e ele rejeitou. O padre insistiu, falou: você quer que eu pregue para você esperança? Quer que eu pregue para você perdão? Quer que eu ofereça e te dê o perdão? E você seja livre? Ele foi e falou assim: eu não quero nada. Eu não quero nada que você tenha para me oferecer. Aí aquele padre foi embora. Aí o carcereiro olhou para o presidiário, né, e falou assim: você acabou de jogar a sua maior oportunidade fora, porque esse padre aqui, ele é o prefeito da cidade, e esse padre estava com uma carta para te perdoar. Você ia ser livre, mas por você mandar ele embora, agora você vai ser condenado. Aí quando chegou no outro dia, quando aquele homem foi receber ali a injeção para morrer, ele pediu a palavra e ele foi e falou assim: eu estou morrendo hoje não pelo que eu pratiquei, mas pelo que eu recusei. Quer dizer, ele recusou o perdão, pessoal. Então, muitas das vezes, nós não somos condenados pelo que a gente faz, mas pelo que a gente recusa. E quantas coisas a gente tem recusado do Senhor? Quantas coisas? O Senhor tem uma boa palavra para nos dar. O Senhor tem uma boa orientação para nos dar. O Senhor tem um bom conselho para nos dar. E a gente não ouve. E a gente não traz à memória aquilo que nos traz esperança. E a gente começa a achar que as coisas têm que ser do nosso jeito, que acabou, que é o fim, que não tem jeito. Estamos em um beco sem saída. E não é por aí, pessoal. Para Deus tem saída para todas as coisas. Para tudo tem uma saída. Para tudo. É impressionante como eu já vivi momentos na minha vida que eu mesmo pensei que não tinha saída. Mas quando eu menos esperei, o que aconteceu? Deus criou o caminho, Deus me levou até o caminho e o próprio Deus abriu a porta. E dali eu comecei a prosperar, comecei a crescer, comecei a conquistar. Porque para Deus não existe impossível. Para Deus não existe. O que Deus quer de nós? Deus quer, pessoal, que nós reconhecemos isso, né? Que nós venhamos pensar de forma positiva. Não adianta você olhar para a sua vida e ficar alimentando coisas negativas. Não adianta você olhar para a sua vida e falar assim: poxa, eu não tenho capacidade, eu não vou prosperar, não tem como eu dar o melhor para minha família, para minha esposa, para o meu filho, não tem como eu ter o carro, ou por que isso, por que aquilo, e você fica alimentando um monte de coisas que não tem nada a ver. Pelo contrário, você está gastando o seu tempo
gastando suas energias com aquilo que não muda nada. Entendeu? Aquilo que não muda nada. Você quer mudar sua vida? Poxa, tem tantas coisas que nós podemos fazer que Deus pode nos abençoar. Entendeu? Tantas coisas. Mas vai depender de quem? De Deus ou de nós? Vai depender de nós. As nossas vitórias começam por nós, dentro de nós. Entendeu? Dentro de nós. Eu sei que tem pessoas que elas já cresceram em um ambiente, o ambiente que ela cresceu é o ambiente de vitória, o ambiente de bênção, é o ambiente onde o pai, a mãe já tinha uma boa estrutura, deu bons estudos para ela, mas às vezes não é o teu caso, porque a maioria das pessoas não teve uma estrutura familiar preparada para ela crescer, para ela enfrentar a condição negativa e tal. A maioria já cresceu ouvindo do pai e da mãe aquelas coisas mais conservadoras, né? Aquelas coisas muito, muito conservador. E aquilo fez com que a pessoa criasse traumas, achando que ela tem que se contentar com o que ela tem. Então a maioria das pessoas, elas têm um certo gatilho que todas as vezes que ela se depara com uma ameaça, ela não enfrenta, ela trava, ela retorna para trás. Toda vez que ela tem o desafio, ela tem medo. Então ela muitas das vezes ela quer partir para a agressão física, entendeu? Ao invés de conversar, ao invés de superar. Então assim, pessoal, tem muitas coisas que a batalha da pessoa não é no mundo físico, é aqui, pessoal, ó, é na cabeça, é na mente, é o jeito de pensar. A pessoa que ela pensa, fica alimentando muito a parte negativa, é uma pessoa muito mais frágil. Ela tem muita dificuldade para vencer. Ela vai enfrentar muita dificuldade para ver grandes portas se abrir na vida dela. Porque ela sempre vai... sabe aquele papo que fala assim, ó, é melhor um pássaro na mão do que dois voando? É mais ou menos isso. Pra gente vencer, ter grandes vitórias, ter uma virada na nossa vida, a gente precisa ter coragem, a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa crer em Deus, a gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Entendeu? Porque você e eu, nós não podemos vencer se Deus não estiver conosco. Pelo contrário, se Deus não estiver comigo, eu não vou chegar a lugar nenhum na minha vida. E nem você vai chegar a lugar nenhum sem Deus. Mas se temos Deus na nossa vida, a nossa vida tem que ser abençoada, pessoal. Nossa vida, as portas têm que se abrir, as coisas têm que dar certo, as coisas têm que andar. A gente não pode aceitar estar servindo um Deus tão grande e vivendo e ali tendo uma vida tão pequena como se tivesse servindo o próprio diabo, entendeu? Deus não quer isso, não. Então assim, em nome de Jesus, recebe essa palavra, entendeu? Recebe essa palavra. Você pode todas as coisas, porque Jesus, ele te fortalece, pessoal, tá? Não tenha medo de encarar as coisas, não tenha medo de enfrentar desafios, não tenha medo de falar na hora que você tem que falar. Ninguém vai falar o que você tem que falar. Você vai falar o que você tem que falar e ponto. Você vai fazer, não é o que o outro quer que você faça. Você vai fazer o que você tem que fazer e ponto. Você vai ir no lugar, não é que o outro falou para você ir. Você vai ir no lugar que você precisa ir para resolver
e ponto. E você vai falar e não vai se calar. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, tá bom? Recebe essa palavra de coragem, essa palavra de encorajamento, essa palavra de unção, de poder na sua vida, tá? Eu creio que se você ficou até o final, essa palavra, ela vai te encorajar para você parar com os pensamentos negativos e começar a ter pensamentos positivos na sua vida. Vamos começar por uma coisa? Quando você acordar, a primeira coisa que você acordar, ao invés de você já se levantar, abrir os olhos e já sair caminhando ou dobrar seu joelho, sabe o que você faz? Antes de você levantar da sua cama, você levantou, senta na sua cama e durante os 2 minutos, 3 minutinhos, vai abrindo os olhos devagar, sabe? Vai pensando, respira, sabe? Começa o seu dia respirando, Começa o dia respirando, começa o dia pensando em Deus, sabe? Sabe aqueles... É como você estivesse reiniciando o teu computador. É assim, o seu dia, você não tem que pular da cama, já sair... preciso fazer o café, preciso tomar o banho, preciso trabalhar. Não, pessoal. 2 minutos não vai mudar a sua vida. Mas esses 2 minutos pode fazer a tua vida, o teu dia melhorar. Então levanta, quando você for levantar, fica 2 minutinhos parado, assim, sentado na cama, sabe? E deixa as coisas, sabe? Abrir teus olhos, sabe? Aí ali você vai falando com Deus devagarinho mesmo ali. Senhor, obrigado por esse dia. Sabe? Deixa teus olhos ir abrir naturalmente. Não abre teus olhos, não. Naturalmente eles vão se abrindo assim. Senhor, meu Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por esse momento. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor tem me dado de acordar no dia de hoje. Senhor, que o dia de hoje seja uma bênção. Tira tudo aquilo que pode atrapalhar o meu dia ser uma bênção. Sabe, pessoal, aí você vai respirando devagarinho. Daqui a pouco você abrir os olhos, você vai ver que quando você levantar da sua cama, poxa, o seu dia já começa leve, já começa aquele dia abençoado. Tá bom, pessoal? Esse vídeo tem aqui 23 minutos, mas eu acredito que ele vai fazer a diferença na tua vida. Eu quero gravar pelo menos um vídeo por semana pregando a palavra, falando da palavra de Deus, falando das coisas boas dessa vida, tá? Porque tem muitas coisas boas pra gente viver nessa vida. A vida não é só luta, pessoal. A vida não é só dificuldade. A vida não é só trabalho. Tem tantas coisas boas que você pode fazer na sua vida, tá? Eu quero te ajudar, tá? Quero te ajudar para você ter uma qualidade de vida melhor, tá? Traga boas lembranças, tá? Aproveita o momento que você tem seu pai, sabe? Tem sua mãe, sabe? Tem seu filho com você. Então, assim, traga a memória, sabe? Aproveita a tua família, aproveita teu casamento, aproveita o seu filho. Você tem neto, aproveita teu neto, pega teu neto no colo, sabe? Mostra a rua para ele, mostra a cidade para ele. Faz alguma coisa, pessoal, que vai gerar valor para a vida do próximo, tá? Porque a pior coisa é você olhar para o seu... não deu valor para a mãe e para o pai, aí pega o celular assim, aí você fala, poxa vida, como eu queria ter minha mãe viva, né? Poxa, como eu queria ligar para minha mãe agora e ela já partiu, né? Poxa, como eu queria ligar para o meu avô e ele já partiu. Como eu queria ligar para o meu pai,
né? E ele já partiu, pessoal. Então, assim, não perde mais essas oportunidades, sabe? De falar com aquelas pessoas que faz parte da sua vida. Para com inimizade dentro da família, contenha, sabe? Procura viver bem com todo mundo, entendeu? Porque isso vai fazer o teu dia, a tua semana, o teu mês, o teu ano, a tua vida se tornar melhor. Tá bom, pessoal? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida e que a paz de Deus reine no teu coração, tá? Tchau, fica com Deus aí, pessoal.